Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Já vou compartilhar aqui uma coisa com vocês e eu quero saber se por aí também acontece do mesmo jeito. Dentro da minha multipotencialidade, eu tenho fases. Tem fases que parece que tá tudo normal demais, sabe? Quando a minha mente não tá muito turbulenta. Porque tudo acontece dentro da nossa mente, né? A multipotencialidade, ela acontece na nossa mente, não é algo palpável. Então, quando a minha mente ela tá muito sossegada, eu começo a achar estranho, né? Parece que algo errado não está certo. Acho que é assim que fala. Ou algo certo. Não, algo certo. Gente, eu me confundo. Eu não sei porque eu insisto em falar esses ditados, porque toda vez eu me confundo, mas vocês entenderam. E aí, recentemente, eu já tinha esquecido como que era gravar aqui, porque fica passando essas motos. Voltamos. Gente, deixa eu lembrar o que eu tava falando. Então, recentemente, eu vi que a minha mente... Não dá. Acho que não tem condições de gravar aqui. Então, recentemente, eu percebi que a minha mente tá voltando à normalidade no sentido multipotencial, porque ela tá com muitas coisas ao mesmo tempo, sabe? Aí eu falo, ufa, agora eu tô me sentindo multipotencial de novo. Esse vídeo, por exemplo, eu pensei nos 10 temas pra gravar ele. Porque, na verdade, era pra ter gravado há umas 2 semanas, porém, eu peguei aquele vírus e eu fiquei uns 10 dias ruins, sem força pra nada, então não tinha como gravar vídeo. E nesse período, eu realmente pensei uns 10 temas, todos com roteiros prontos dentro da minha mente, que inclusive eu perdi a maioria porque eu não escrevi, mas quando eu tinha ideia, o roteiro estava pronto na minha mente. E aí, passava um tempo, eu falava, não, vou falar sobre isso, aí surgia uma ideia melhor. Então, quem é multipotencial, com certeza vai me entender aqui que as ideias ficam borbulhando na nossa mente, não é assim? E aí, até que hoje eu acordei, fiz minha oração matinal, e enquanto eu estava lá orando, me veio um tema em mente, que já tem mais ou menos a ver com o que eu já tinha pensado anteriormente em falar aqui nesse vídeo. E aí eu dei uma alterada nele. Eu vou explicar aqui pra vocês, então, que o tema desse vídeo tem a ver com planejamento do ano, porque a gente tá aqui no final do ano, né, já tá pensando em 2023, pensando no que a gente quer realizar no próximo ano. E eu ia falar um vídeo basicamente sobre isso, que todos os meus anos que eu não fiz planejamento, na verdade, assim, gente, eu sou uma pessoa que eu não tenho a naturalidade de fazer planejamento, né? Então, a maioria dos meus anos foram assim, sem muito planejamento. E muitas coisas que aconteceram, né, foram surpreendentes pro lado positivo. Inclusive, tem até um vídeo que eu falo aqui sobre isso, eu acho que foi 2019 para 2020, que eu falei como que eu realizei sonhos sem planejar. E na verdade, assim, não é que eu não planejo, é que eu passei muitos anos da minha vida perdida, tá? Já contei aqui também. Até por causa da minha multipotencialidade, que eu não sabia muitas vezes que eu queria fazer e eu ficava mudando toda hora de ideia. Então acho que por ter essa natureza, né, de mudar toda hora de ideia, não é algo compatível com um perfil planejador. Então eu não tenho realmente. Eu acho que a maioria dos multipotenciais também não tem, mas é algo que a gente precisa desenvolver, pelo menos o mínimo aí, né? Eu acho que o ano que eu mais planejei foi o de 2021 para 2022, então esse ano, né, de 2022 foi o que eu mais tinha, assim, clareza do que eu realmente queria e mais pé no chão. Só que mesmo assim as coisas aconteceram bem diferentes do que eu tinha idealizado. Algumas coisas aconteceram, outras aconteceram até melhor do que eu idealizava e outras não aconteceram. E aí, né, isso me fez refletir que por mais que eu planeje, a vida sempre me surpreende. Eu acho que pra maioria também acontece assim. Só que como eu nunca tive o hábito de planejar, as coisas que iam acontecendo, eu acredito que de 2019 pra cá, foram mais surpreendentes pro lado positivo, porque foi quando eu realmente tomei a decisão de
enfrentar a vida de frente, sabe? Quando eu tive mais coragem e quando eu confiei totalmente em Deus, e porque eu tava tão perdida e eu falava, eu pensava, né, já que eu não sei o que eu realmente quero, só me cabe a entregar a Deus e confiar. E nessa entrega as coisas aconteciam melhor do que eu imaginava. Então eu acredito que esse foi o ponto fundamental, apesar de eu não ter planejado, a minha vida ter progredido nesse período. Então eu ia compartilhar aqui com vocês basicamente isso, que apesar de não ter planejado, né, por eu ter muita fé, por eu entregar e confiar o meu destino, né, nas mãos de Deus, as coisas foram acontecendo. E que talvez o meu segredo seja não planejar totalmente, né, as coisas, para que as coisas fluam melhor. E aí o que veio hoje pra mim quando eu tava orando, E aí o que me veio em mente hoje quando eu tava orando? Que melhor do que eu confiar totalmente em Deus, né, para que as coisas do ano que vem aconteçam conforme a vontade dele, é eu fazer o planejamento com ele, fazer o planejamento do próximo ano com ele. E fez muito sentido pra mim. Eu acho que eu nunca fiz isso, né, de forma assim bem intencionada. E dessa vez me veio essa intuição de fazer o planejamento com Deus, porque já que é ele que realiza as obras, né? Ele que tem me surpreendido tanto nesses últimos anos. Então vai ser melhor ainda se dessa vez eu fazer o planejamento com ele, para eu já receber a orientação dele agora e já ir dando cada passo conforme a vontade dele, do que deixar que as coisas simplesmente aconteçam, porque talvez eu tenha tido sorte, não sei, nos anos anteriores, de por mais que eu não tenha planejado, as coisas aconteceram positivamente. Mas provavelmente se eu tivesse o hábito, né, o perfil planejador, as coisas poderiam ter acontecido de uma forma melhor ainda. E aí uma coisa que aconteceu nesses últimos anos é que eu aprendi a gostar de metas e de desafios. Então eu já estava com vontade de fazer o meu planejamento pro ano que vem, para ter as metas, para eu ir me motivando e atingindo. Mas eu ainda não tinha pensado nesse sentido, né, de colocar Deus do meu lado para fazer esse planejamento. Então, como que hoje, né, eu tive a ideia hoje, estou gravando o vídeo hoje, mas eu já comecei a fazer esse planejamento. Então, eu fiz a minha meditação, que eu faço todos os dias, conversei com ele e pedi orientação mesmo, né, para que ele me ajudasse a colocar ali os objetivos que mais fazem sentido para mim, para minha trajetória, aonde ele quer que eu esteja, e me colocar à disposição como um instrumento para que eu possa servir através dele, né? Ou do contrário, que ele possa servir através de mim, através da minha vida. Então, eu sou apenas um instrumento para que ele possa agir. Então, quando eu me coloco nessa posição, me coloco à disposição, eu dou liberdade, eu abro, né, o meu canal para que ele realmente atue. E fazer isso me trouxe uma sensação de muito mais confiança, de muito mais tranquilidade, paz, sabe, em cada decisão que eu estou tomando. E eu sei que por mais desafiadora que seja, ele vai estar junto comigo nesse processo. E muitas vezes a gente toma decisões, né, tem objetivos que parece que vai ser muito difícil alcançar, que às vezes a gente nem acredita na gente mesmo, mas quando a gente coloca Deus, né, com a gente, que Ele tá realizando as obras, né, através da gente, então a gente sente que a gente nunca tá sozinho, e aquele desafio que parece ser enorme, ele começa a ficar menor. Claro, né, se é desafio, vai ser desafiador pra gente, mas não no sentido de ser impossível, como talvez com a ausência de Deus a gente sinta que possa ser. E aí a única questão é que eu anotei muitas coisas que eu quero realizar pro ano que vem. Então eu ainda preciso reavaliar para ver se é viável mesmo, né? Se não é algo que eu vou... Que às vezes a gente coloca muitas coisas, muitos objetivos, e aí isso, em vez de motivar, acaba desmotivando, porque a gente se perde no meio de todas aquelas metas e objetivos. Então muitas vezes é mais eficaz colocar poucas coisas
e assertivas do que colocar muitas coisas e acabar se perdendo nisso tudo. Então, eu anotei muitas coisas, mas eu preciso ir reavaliando. E essa reavaliação também vai ser em conjunto com Deus, né? Para Ele me mostrando que realmente daquilo tudo que eu almejo, o que realmente faz sentido, o que é prioridade para o próximo ano. Então, não sei se alguém aqui já tinha esse hábito de fazer o planejamento do próximo ano junto com Deus, mas quem não tinha, fica aqui essa sugestão para que vocês também coloquem em prática, que com certeza o ano de vocês vai ser muito mais surpreendente do que vocês possam imaginar. Não porque vocês não almejaram o que vai acontecer, mas porque vai acontecer de uma forma ainda melhor. E ano que vem, final do ano que vem, final de 2023, eu volto aqui para contar para vocês como que foi o meu ano, como que foi o ano com esse planejamento junto com Deus. E aproveitando aqui, desejo um Feliz Natal para vocês. Ainda não vou desejar Feliz Ano Novo, porque acredito que eu volto antes do ano acabar. Mas que vocês tenham aí um Natal muito feliz e abençoado com a família de vocês. Um grande beijo e até o próximo vídeo.